Olá, eu sou Mara Suassuna, psicóloga, Master Coaching, e esse é o nosso programa sobre elas. Estou chegando na sua casa para a gente trocar umas ideias importantes sobre um assunto que diz respeito a muitas pessoas. É aquela velha dúvida: será que eu caso ou será que eu compro uma bicicleta? Você com certeza já deve ter ouvido essa frase. E essa dúvida retrata muito do que as pessoas estão pensando. Será que eu caso? Será que eu não caso? Será que eu compro uma bicicleta? Será que eu vou para a Europa? Ou seja, o casamento deixou de ser uma obrigação e passou a ser uma escolha. Mara, mas como é que é isso? Deixou de ser uma obrigação? Por quê? Porque antigamente as pessoas naturalmente se sentiam obrigadas a se casarem, como se fosse algo impositivo dos diferentes ciclos de vida que nós vivenciamos. Hoje, com todas essas mudanças, com esse mundo moderno, a decisão pelo casamento é uma decisão que tem suscitado muitas dúvidas. E você já casou? Já descasou? Quer casar de novo? Não quer casar mais? Qual é a sua escolha em relação ao casamento? Eu continuo acreditando no casamento. Eu acredito que a família é uma instituição muito importante. E o casamento vem justamente solidificar essa estrutura familiar. Só que hoje o que acontece? As pessoas estão muito voltadas para si mesmas, elas não querem compartilhar muitas coisas, ou seja, é o casamento de eus. Isso aqui é meu, isso aí é seu. A palavra nosso é muito pouco compartilhada nesse universo dos relacionamentos. E essa dúvida, não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta, tem um motivo. Que motivo é esse? As pessoas hoje, com essa vida atribulada, todo mundo correndo, trabalhando muito, muitas demandas que a vida moderna nos coloca, faz com que as pessoas não tenham muito tempo umas para as outras. As pessoas se relacionam muito bem no mundo virtual, mas no mundo real o tempo tem sido cada vez mais escasso e a disponibilidade para enfrentar um relacionamento tem sido cada vez menor. E isso muitas vezes traz uma reflexão que eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão, porque a escolha por um casamento, ela tem que estar baseada numa série de critérios. O primeiro dele, que muitas vezes as pessoas vão dizer o seguinte: Mara, é amor. Não, eu vou dizer que o primeiro critério para um casamento não é o amor. Por quê? Porque o amor é um sentimento que a gente vai solidificando com o tempo. A primeira coisa para uma união é você primeiro saber se você realmente tem disponibilidade ou capacidade para renunciar muitas vezes, para conceder, para superar dificuldades e tocar essa história relacional para frente. Então, primeiro, para entrar no casamento, você tem que fazer algumas concessões. E por isso que muitas vezes as pessoas não preferem ou optam por não casar, ou seja, eu não tenho disponibilidade para o outro, eu não quero conceder, eu não quero abrir mão, ou seja, eu quero preservar a minha individualidade. Então, é a primeira coisa que você tem que refletir, antes mesmo de fazer uma volta para dentro de si mesmo e avaliar o sentimento que você tem por essa pessoa. Segundo, é estar preparado para as mudanças que são naturais de toda a relação humana. As pessoas se unem com pessoas que elas julgam serem estáticas, ou seja, eu vou me casar com uma pessoa assim e essa pessoa vai ser assim até morrer. Não acontece assim porque vida é dinâmico. A pessoa que você casou hoje, daqui a um mês ela já não é mais a mesma. O processo de aquisição de novos valores, de novos conhecimentos e de vivenciar diferentes experiências faz com que a gente vá mudando, a gente já não é a mesma pessoa. E muitas pessoas têm dificuldade de acompanhar esse processo de mudança. Na realidade, você não vai casar com um robô estático, você vai casar com um ser humano que está em constante mutação. E por isso é muito importante que você avalie, em primeiro lugar, se você tem disponibilidade para estar numa relação e segundo, se você realmente é uma pessoa que se adapta bem à flexibilidade tão exigida nas relações humanas. O terceiro aspecto que você tem que pensar para entrar no casamento é se você realmente está preparada para enfrentar um outro universo que é totalmente diferente do seu. Porque geralmente quando você casa, você traz a família junto dessa pessoa que você está casando. Ou seja, é o pai, a mãe,
caso tenham tido relacionamentos anteriores, você também traz os filhos dessa relação anterior, e por isso é muito importante que você faça uma reflexão sobre isso. Será que para casar eu tenho disposição para começar uma história que já havia começado antes mesmo de fazer parte dessa história? Então isso é muito importante. Por quê? Porque casamento não é brincadeira. E digo para vocês, não é fácil. Demanda muitas e muitas escolhas, e por isso tão importante pensar sobre elas antes que isso aconteça. Eu até acredito que é por isso que as pessoas muitas vezes prefiram comprar uma bicicleta do que se casar, porque casamento exige responsabilidade, dedicação e principalmente renúncia. Agora, uma outra coisa que tem me chamado muito a atenção pelo fato das pessoas não quererem se unir, é a questão patrimonial, ou seja, eu não vou me casar porque eu não quero dividir nada, o que é meu, o que é dela, então vamos deixar do jeito que está, porque assim a gente não precisa dividir nada. E isso leva a gente a pensar que tipo de relacionamento você está propondo ou querendo compartilhar. É um relacionamento meramente comercial ou realmente é uma relação afetiva que você tem disposição para fazer parte dela? E são muitas as questões que envolvem essa escolha. Eu sou psicóloga, eu atendo no meu consultório e eu vejo o grande conflito que as pessoas têm. Porque, por um lado, elas querem sim, elas querem efetivar um relacionamento, elas querem se casar, elas querem construir família. Mas, por outro lado, todas essas questões que eu apresentei, muitas vezes suscitam essas dúvidas. Então, antes de entrar num casamento, é bom que você faça um checklist. Primeiro, será que essa pessoa tem características que eu estou disposto a conviver? Será que eu estou preparado para as mudanças que venham a ocorrer? Ela vai trazer o pai, a mãe, se tiver filho de um casamento anterior ou de relações anteriores? Será que eu estou preparado para conviver com um filho que de repente não é meu? Será que eu estou preparado, de repente, para ter uma conta conjunta e realmente compartilharmos juntos aquilo que nós estabelecemos? São sonhos individuais, são sonhos comuns. O que você quer de um relacionamento? Por isso que eu falo, para entrar no casamento, você tem que pensar se você casa ou se você compra uma bicicleta. Eu digo para você, comprar a bicicleta é muito mais fácil. O casamento é muito mais difícil. Mas, porém, o casamento te traz muitas coisas boas que, de repente, nem todo aquele ventinho batendo no rosto quando você anda de bicicleta vai ter possibilidade de agregar na sua vida. Então, pensa bem, porque relacionamento é coisa séria, mas é muito bom quando você tem clareza do relacionamento que você tem disposição para consolidar. Sobre ela está ficando por aqui. Hoje nós falamos sobre a escolha e a decisão por um casamento. Agora, se você é daquelas pessoas que só quer ficar, é uma escolha sua. Por isso é importante. Não dá para estar numa relação sem estar, antes de tudo, preparado para assumir esse compromisso relacional com outro ser humano que é tão diferente de você. Voltamos daqui a pouco com dicas mais para elas sobre vinhos. Fica aí, não sai não, que daqui a pouquinho eu tô de volta.